fazia faculdade de Direito e trabalhava no escritório de advocacia. Porque esse era o sonho da minha mãe e até meu sonho na época também, formar em Direito, trabalhar na área, de boa, tranquilo, né? Na casa dos meus pais, não tinha muita preocupação, indo pra faculdade e estagiando no escritório, ganhava R$500 por mês para trabalhar o dia todo, ver a notícia que eu ia ser pai. Estava no começo da faculdade, não tinha perspectiva ainda de ganhar dinheiro com aquilo, então veio essa dúvida, e agora? O que vai ser de mim? E aí acabou que eu fui para a base aérea em Nápoles e fiz os processos seletivos todos, passei uma temporada indo e voltando. Quando foi no finalzinho eu cheguei até a me mudar para lá, confiando que ia dar certo. E aí veio outro baque. Esse foi um dos maiores, se não o maior, que é quando eu fui dispensado. E agora? O que eu vou fazer? Não tem profissão, não sei fazer nada, não tem como eu cuidar dessa menina com R$500 por mês e não posso esperar eu me formar para começar a ganhar dinheiro. Então, e agora? E aí começou. Vender na rua, vender boné, entregar. Vendia pouco, mas era melhor que nada. Eu montava a banquinha lá e esperava as pessoas passarem. Porque eu via pessoas que tiveram a mesma situação e conseguiram. Eu pensava na minha cabeça claramente, se essa pessoa conseguiu, eu também vou conseguir. E na hora ninguém queria. Ninguém queria. Meus pais não queriam, meus avós não queriam, meus tios não queriam. Então eles tinham medo do que ia acontecer comigo se não desse certo. Porque a chance de dar errado era muito maior do que dar certo. Ali eu fui taxado de louco, de idiota, de passar vergonha. Mas ainda assim, eu fui. Quando eu saí da rua e fui para a loja física, ali eu tinha muito mais dúvidas do que certezas. Muito mais dúvidas. Eu fui trabalhar em uma construção, como servente. Entrou também o que eu hoje conheço como network, porque eu fiz amizade com o pessoal que trabalhava na obra lá, na construção, e essas pessoas me ajudaram a reformar o ponto, quase que de graça. Mas e as coisas? E as roupas? E a estrutura? Também não tinha. Na hora passou pela minha cabeça começar do jeito que dá. Peguei umas mesas que estavam em casa, eu coloquei lá, peguei o que eu tinha de estrutura, coloquei. Fiz a inauguração do jeito que dava também, nada de muito luxo, do jeito que dava, tudo do jeito que dava. Quando eu abri de fato, nesses primeiros dias, foi bom. Só que passou uma semana, acabou. Já era, ninguém mais ia, vendia às vezes uma peça por dia, tinha vezes que não vendia nada. Não passou pela minha cabeça desistir. Desistir não passava pela minha cabeça. Em 4, 5 meses, veio a pandemia. 4 meses, 5 meses de loja aberta. Ali passa outro filme na cabeça. Se a gente não pode abrir as portas, eu consigo entregar, igual era antes, não tem problema. É tão engraçado que no dia que fechou as portas, começou a vender. Eu saí realmente desses 1, 2 peças, às vezes nada por dia, para vender 4, 5, 6 peças de 35, 40 reais, que era o preço dos bonés na época, para vender aí 500, 600 reais por dia. Era eu que atendia, era eu que fazia entrega, era eu que... Tudo era eu. Naquele momento, quando fechou as portas, começou a virar. Ali começou a entrar um dinheiro, ali consegui comprar meu primeiro carro, primeira aquisição. Primeira vez que eu me senti homem, provedor. Foi realmente uma confirmação que estava dando certo, estava no caminho certo. Nessa ascensão, foi literalmente foguete. Eu costumo falar que quando eu ganhei dinheiro foi a época que eu fiquei mais triste. Porque desmoronou tudo. Acabou a família, separação. A culpa nunca foi do dinheiro. A culpa realmente era de quem tinha ele nas mãos. Eu costumo falar que o dinheiro ele potencializa o que você faz. Se for uma pessoa ruim, sem dinheiro, quando você tiver, você vai continuar sendo uma pessoa ruim, só que com dinheiro agora. Quantas vezes eu saía e eu ficava a noite toda em algum lugar, numa festa, por exemplo, e quando chegava em casa era literalmente um escuro. E às vezes não tinha acontecido nada na festa, tipo, foi normal, foi um dia normal. Só que eu chegava em casa, queria me esconder. Ali foi quando eu sentia que eu não conseguia fazer ou deixar de fazer aquilo que me fazia mal. E aí, nesse fundo do poço, você vai vendo que suas amizades só estão com você em determinados momentos, quando você proporciona determinadas coisas. Eu lembro que eu tinha conversas com minha mãe de literalmente não saber o que fazer. Eu estava realmente pensando em até tirar minha vida.
eu realmente fiquei muito ruim nessa época. E essa prisão, literalmente foi uma prisão, durou cerca de 1 ano e meio. E a gente pensa que a gente é livre quando tá fazendo essas coisas. Eu sou livre porque eu tô saindo, eu sou livre porque eu tô bebendo. Você tá sendo preso, você tá sendo enganado. Você tá numa prisão e não tá vendo. Que liberdade é essa que você faz aquilo que você não quer? E naquela prisão que eu me encontrava, eu falava com Deus realmente só quando eu tava ruim, quando eu tava nas últimas. Só pra quando era pedir socorro. Só que eu sentia a vontade dele, eu sentia a sede dele. É tão doido que no meio disso foi que eu consegui conhecer Jesus Cristo. As pessoas às vezes perguntam, Thales, como é que você foi esse chá? Quem te chamou? Ninguém me chamou. Foi literalmente uma construção. Todos os domingos eu ia às missas, tentava fazer minhas orações em casa, conciliar a igreja com a academia. Ali me moldou questão de amizades, de ambientes, de hábitos, literalmente quebrando as correntes. É lógico que tinha recaídas. E essas recaídas eram tão piores do que as vezes que eu tava saindo direto. Eu sentia nessas recaídas que eu tava perdido. Ali foi bem pior. Foi bem pior. A recaída é pior do que quando você tá lá. Não vou me entregar, eu vou conseguir, eu vou levantar, vou limpar essa roupa aqui, vou sair dessa lama e vou tentar de novo. Porque se eu realmente fizesse o que eu queria, que era realmente tirar minha vida, eu ia estar me entregando. Mesmo querendo muito desistir. Então, se Deus não toca naquele momento ali em mim, não me resgata, eu costumo falar que Ele me resgatou, Ele me tirou dali. Mesmo Ele cuidando tão bem de mim, eu não retribuía de forma nenhuma. E aí, no meio disso tudo acontecendo, apareceu a oportunidade do restaurante. Eu era muito gago, eu travava muito. Hoje em dia eu ainda travo. Antes era muito mais, antes para me conversar era uma luta, eu falava muito rápido. E ali, como estava treinando, conversando com todo mundo, com muita gente, todo dia, ali eu fui destravando, fui aprendendo a conversar, fui aprendendo a falar. Foi realmente onde eu destravei, conhecendo mais pessoas, me relacionando com mais gente. Esse novo Thaleson, ele era mais comunicativo, ele conversava mais, ele gesticula mais. Esse novo Thaleson, ele realmente é um empresário, um empreendedor. Se eu ficasse ocioso, parado, porque loja de roupa é assim, entra um, passa um tempo, entra outro, agora às 4 horas do restaurante não, o tempo todo com gente. E aí não dá tempo de você pensar, não dá tempo de você ficar triste, não dá tempo de você... Quando eu pisava o pé lá, acabou. Problema, acabou tudo. Era literalmente, estava entregue para trabalhar. E apesar do novo Thaleson ele não entender nada de comida, ele sabia quem entendia. Fui atrás de quem sabia e tinha meu pai. Ele entende muito de comida. Cozinhar, ele não conhece ninguém que cozinha melhor que meu pai. Graças a Deus, porque se não fosse ele, não ia dar dado certo. Eu tenho certeza que ele foi Deus de novo. E aí apareceu a oportunidade de eu juntar as duas TF. Só que um pouco mais afastado. E aí eu lembro que algumas lojas já passaram por ali. E meus vizinhos, de novo, os parentes, as pessoas falaram, Thaleson, ali não dá certo loja de roupa. Gabriel, tem ela mais estampada, assim, com essa estampa no meio. Tem ela minimalista, como eu te falei, essa daqui. E tem essa preta da Champion, que é muito bonita. Vende bastante, olha o material dela também que é bom. E aí foi outro start, foi outro boom. A loja ficou muito mais bonita, muito mais preparada. Caiu o custo, porque juntou num ponto só. E ali, mais uma vez, Deus preparou tudo. E daí, hoje, a TF Multimarcas, ela tem de tudo. Tem boné, tem camiseta, tem tênis. Tem da ponta do pé até a cabeça. A gente tem um time na TF Multimarcas ali excepcional. Que a gente realmente aprendeu junto. Cafézinho é o top, hein? Esse é o top. Você aceita, nego? Eu aceito. Não... Já provou? Já demais. Isso aqui é meu preferido. Eu deixo de tomar em casa pra tomar aqui. Todo dia? Todo dia. E é justamente graças a esses times que dá a oportunidade da gente alcançar novos desafios. Porque se não fosse um time bem estruturado como esses dois, eu nunca passaria pela minha cabeça em abrir mais uma loja.
E aí do começo até hoje se passaram 5 anos. E eu me vejo de novo na mesma calçada. Só que agora não pra vender nela. Achar de louco, de passando vergonha. Isso aí não vai dar em nada. E falaram que eu queria vendendo roupa de bazar. Cara, e essas palavras ficam na nossa mente pra vida toda. Com uma loja, abrindo uma loja estruturada, uma loja com atendimento premium, roupas premium. Passa um filme na cabeça. Ali realmente é a consolidação de um sonho. Onde há 5 anos atrás eu me via ali, aonde eu tô. E a TF Premium, ela é a personificação do novo Thalisson. Ser premium, pessoa que quer um look legal para fazer um negócio, para sair, para ser premium. Então a TF, ela é justamente a personificação do nome. E eu me sinto preparado. Eu me sinto realmente que eu não caí de paraquedas. Porque o ano de 2024 todo eu passei estudando. Passei realmente me preparando para uma coisa. Não sabia o que era. Mas chegou. Era para isso. Eu já me visualizava ali. Mesmo na rua. Tinha certeza que essa hora ia chegar. E chegou.